Olá a todos vocês, estamos aqui com mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos agora ver o que nós iremos estudar na nossa aula 9. Olha só, gente, na aula 9, o objeto de conhecimento, corporações e organismos internacionais. O detalhamento, União Europeia e a criação do euro. A SEI e a tentativa de integração das ex-repúblicas soviéticas. Então, vamos agora para o momento da nossa aula. Vamos estudar sobre um importante bloco econômico que vai ser a União Europeia, gente. A União Europeia vai ser um bloco que foi formado ali pelos países europeus e eles observaram que era necessário criar este bloco por conta do desenvolvimento desses países e muitos deles estavam saindo de guerras, estavam saindo de conflitos, teriam que se reestruturar após esses conflitos. Então, vê-se a necessidade de conversar com outros países, criando aquela parte da política, a parte econômica, a parte social, realmente reestruturar tudo isso. Então, com o tempo, foram surgindo essas necessidades e, consequentemente, hoje a gente conhece aí como esse bloco econômico chamado União Europeia. A União Europeia, gente, é um importante bloco econômico. Com o passar dos anos, eles foram se desenvolvendo cada vez mais e vai existir um momento em que eles vão sentir necessidade de se ter ali um único dinheiro, uma única moeda. Então, é aí que vai surgir em cena o quê? O euro. E é isso que nós iremos estudar em relação aí à União Europeia. Então, olha só. A União Europeia e a criação do euro. Olha só, em 1999, 12 países que já estavam ali fazendo parte desse bloco econômico conhecido como União Europeia vão adotar o euro como moeda única, tá? Quem eram esses países que logo nesse início aí, quando eles tentaram, né, na verdade eles colocaram para ter entre esses países uma única moeda, o euro, vão incluir quem? Vamos ter aí a Alemanha, vamos ter a França, a Itália, a Irlanda, Portugal, Finlândia, Áustria, Países Baixos, Luxemburgo, Bélgica, Espanha e Grécia. Lembra quando vocês estudaram também em relação ao Benelux, né? Onde tudo se inicia até chegar à União Europeia como a gente conhece hoje, né? Benelux que teve ali a Bélgica, Luxemburgo, né? A gente observa também os Países Baixos, Netherlands. Isso a gente acaba observando que esses países começam a se juntar, né? Ter uma conversa melhor, vendo a necessidade de se ter uma única moeda, então acabam realmente criando o euro que até hoje eles utilizam, tá? Neste mapa nós podemos observar melhor quais serão esses países, né, que iniciaram com a utilização do euro, tá? Então, a gente pode observar, né, que a maioria deles estão um próximo ao outro, porém vão existir alguns, né, por exemplo, vamos ter a parte aqui da Finlândia, né, a parte da Irlanda, tá? Porém, vamos ter mais próximo Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Áustria, né, Grécia, tá? Então, são alguns países que acabaram realmente no início adotando, né, como a Bélgica também Luxemburgo, os Países Baixos, são os países, gente, que iniciaram, né, tendo aí a utilização do euro, ok? Então, tudo se inicia com esses países, mas a Europa, né, ela vai ter vários países, mas nem todos quiseram adotar não, tá? Mas a maioria desses países que realmente começaram adotando o euro, né, quando surgiu,
tá? Até hoje, eles utilizam, vendo essa necessidade de uma melhor comunicação econômica, ok? Agora, o euro e sua criação. Como é que vai ocorrer tudo isso? Alguns países da União Europeia, gente, adotaram o euro, né, como essa moeda importante para eles. Agora, outros países optaram por manter, na época, a sua moeda nacional. Por exemplo, vamos ter aí a Dinamarca, né, que até hoje utiliza a moeda coroa, tá? E a Suécia, que vai utilizar aí a coroa sueca, tá? Então, vão existir países que preferiram não adotar o euro, mesmo fazendo parte da União Europeia. Agora, também, gente, vamos ter ali a parte da zona do euro na União Europeia. São os países que fazem parte da União Europeia e que também utilizam o euro. Mas vão existir alguns países que fazem parte da União Europeia, porém, acabam utilizando aí sua própria moeda, moeda nacional. Preferiu não entrar aí, né, utilizando o euro. Agora, o que vai ser, né, essa zona aí do euro? A zona do euro, gente, na União Europeia, em 2002, essas notas, né, o dinheiro realmente ali do euro, eles foram lançadas em circulação. E isso acabou substituindo todas as moedas antigas, né, dessa área que fazia já parte da zona do euro. Além disso, esses países, né, a gente observa que alguns países eles não são membros da União Europeia, porém fazem parte da zona do euro, tá? Então, são situações que a gente observa que vão existir países que fazem parte da União Europeia, porém eles não utilizam o euro. E vão existir situações em que alguns países, alguns territórios, eles não fazem parte da União Europeia, porém fazem parte da zona do euro, tá? Então, são situações que a gente tem que parar para pensar um pouquinho para não confundir, ok? Vai ter a parte da União Europeia, onde países usam o euro, tá? Vão ter países que fazem parte da União Europeia, porém não utilizam o euro, e vão existir territórios, países que não fazem parte da União Europeia, porém utilizam o euro, tá? Então, aí, quais serão, né, esses lugares, esses territórios, esses países que fazem parte da zona do euro? Vamos ter Andorra, o Vaticano e também Mônaco, que eles acabam utilizando o euro. Agora, por quê? Porque, né, esses países como Andorra, que vocês estão observando aí a imagem, Vaticano, né, Mônaco, são países, são territórios, né, são estados em que são muito visitados, tem muito turistas, porém são áreas muito pequenas, gente. Nós podemos observar agora no mapa, né? É como se não desse ali nem no meu dedo mindinho, tá? O tamanho deles realmente é muito pequeno, porém são áreas em que recebem grande quantidade de turistas, então eles viram essa necessidade, né, de se utilizar o euro até mesmo para facilitar a comunicação, mesmo não fazendo parte da União Europeia, tá? Mônaco, Andorra e Vaticano, ok? Então, essas três áreas aí, eles acabam utilizando o euro como moeda também. Agora, quais serão as vantagens, né, de se utilizar o euro? Porque um país ele vai decidir utilizar uma outra moeda, tem que ter aí as suas justificativas, né? O que é que eles pensaram naquele momento? Tendo uma única moeda, a circulação de uma única moeda em vários países, né? Ele vai ajudar o quê? A fortalecer a moeda europeia, em comparação principalmente com quem? Com os Estados Unidos da América, que utiliza o dólar americano, tá? E isso naquele período, porque continua sendo, né? Os Estados Unidos continua sendo uma grande potência mundial, então os países europeus têm essa necessidade também
melhorar cada vez mais sua economia, melhorar cada vez mais a sua comunicação política, então eles decidem fazer isso, tá? Além ali também do Japão, que utiliza o iene, tá? Então, os países europeus, eles também têm essa necessidade de observar para melhorar a parte econômica, melhorar a parte política entre eles mesmos, né? Então, eles decidem utilizar ali, vendo como vantagem a utilização de uma única moeda, que acabou aí tendo o euro. Além de facilitar o quê? O turismo, né? Porque a Europa vai ter vários países que são muito conhecidos, muito visitados, a parte turística, então isso acabou também facilitando entre eles, porque a comunicação, né, acabou aí ajudando as pessoas, ajudando aquela área ali que também realmente precisava se desenvolver cada vez mais em relação ao turismo, ok? Então, essas vão ser as principais vantagens, né, de se utilizar o euro, né, tendo essa moeda única em vários países europeus. Agora, em relação, né, ao câmbio, como é que a gente observa aí, como é que a gente pode estudar essas diferentes moedas, né, diferentes moedas que acabam surgindo e a taxa de câmbio, porque cada moeda vai ter o seu valor. Existem umas que vão ser melhor que outra, né, em relação ali à variação de valor, tá? Então, o valor de uma determinada moeda, ela vai refletir principalmente a situação econômica de um país, tá? Pode ser que, por exemplo, o euro, a libra, né, que é uma outra moeda, esses países, eles são bastante desenvolvidos, então vai fazer com que melhore ainda mais a economia desses países. Então, isso tudo vai fazer com que ocorra interferências ou não, né, através dessas diferentes moedas e também a taxa de câmbio. Agora, a conversão da moeda, né, de um país para outro, tá, vai também analisar melhor se essa taxa de câmbio ela vai ser boa ou não. Vamos ver um exemplo agora em relação ao euro e também em relação ao dólar estadunidense, ok? Olha só, neste mapa nós estamos vendo, né, somente uma região aí, no caso a Alemanha, né, que é um país que faz parte da União Europeia, é um país que utiliza o euro. Nesse período, esse dado que vocês estão estudando agora, foi do dia 12 de março de 2024. Nesse dia, gente, olha só quanto estava valendo o euro. Estava valendo R$ 5,43, enquanto o dólar estadunidense, né, nesse mesmo dia, estava valendo R$ 4,99. Então, o que vocês acham? Qual vai ser o local aí em que tem a melhor moeda, né, em real aí no caso? Vamos ter a Alemanha e os Estados Unidos. Qual desses dois países que a gente observa, né, que vai ter uma economia mais elevada? Se a gente for analisar ali e comparar em relação a essa taxa de câmbio, com certeza a Alemanha, os países aí da União Europeia, da zona do euro, né, tendo 5,43, vão se sair melhor, né, em relação a comparando aí ao dólar estadunidense, tá? Então, a gente pode verificar tudo isso através dessa conversão monetária, que pode vir através de outras moedas de outros países também, né, dependendo do dia que está sendo analisado, que está sendo observado isso daí, tá bom, gente? Então, aí a gente verifica, né, estuda também toda essa parte de importância que essa moeda, o euro, ela vai ter, principalmente para os países que fazem parte da zona do euro, os países da União Europeia que acabaram se integrando, tá bom, gente? Mas, além dessas características da União Europeia, né, desses países europeus, vamos também estudar sobre um outro bloco econômico, tá, que acabou surgindo ali com o fim da Guerra Fria, né, quando se teve também a dissolução ali da União Soviética, que acabou surgindo quem? A Comunidade dos Estados Independentes. E aqui vocês estão vendo a bandeira que acaba representando a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Então, olha só,
Vamos estudar agora algumas características sobre a SEI. Gente, a SEI e a tentativa de integração das ex-repúblicas soviéticas, as áreas que se tinha a União Soviética. Então, um grupo, né, composto ali por 15 países foi estabelecido após a dissolução da União Soviética em 1991. Quando teve ali a queda do Muro de Berlim, né? Quando realmente ocorreu a dissolução da União Soviética em 1991, alguns países, né, que acabavam formando a República Soviética, 15 desses países, né, quiseram formar esse grupo. Agora, qual vai ser o principal objetivo para a criação da SEI? Vai ser a de preservar as relações militares e principalmente também a parte econômica entre os Estados membros aí que faziam parte da União Soviética. Porém, ao mesmo tempo, né, que queria se preservar as relações militares e econômicas, eles também queriam manter o quê? A sua autonomia política e econômica, não queriam ser dominados pelos Estados Unidos da América e também em maior parte pelo capitalismo. Então, eles realmente queriam tentar ainda preservar essa situação, tendo a sua autonomia política e também econômica, ok? Vamos observar essa região, né, através do mapa, em que a gente analisa melhor. Nós temos aí maior extensão territorial a Rússia, que acabou ali dominando realmente a parte da União Soviética, mas outros países próximos, né, ali como Cazaquistão, Quirguistão, Tadiquistão, tá, que também faziam já parte da União Soviética, ok? Então, eles acabam integrando aí também a SEI, né? Analisando, né, aí a União Soviética, os países que faziam parte na época, acabou tendo 15 países que se juntaram, continuaram juntos, na verdade, e criaram a Comunidade dos Estados Independentes. Porém, alguns, né, com a dissolução da União Soviética, não quiseram fazer, parte que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Agora, a Comunidade dos Estados Independentes, né? A gente observa neste outro mapa, né, que o principal vai ser a Rússia, tá? São os principais estados membros, né? Bielorrússia, Moldávia, Uzbequistão, a Armênia, Azerbaijão, Turcomenistão, Cazaquistão, Quirguistão, Tadiquistão, mas também ainda teremos ali, né, no caso do Turcomenistão, é considerado um estado associado, ok? Tem alguns que querem fazer também parte, territórios que acabam estando ainda em disputa. A Ucrânia, gente, tem aí uma situação com a Rússia, né, que acaba tendo aí essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Como é que um país ele ainda vai ficar, né, neste bloco econômico? Então, são situações em que existem países que podem fazer parte, existem países que podem sair, né, e existem países que podem querer entrar. Então, são fatores históricos, né, futuro aí que pode ocorrer ou não. Mas, tendo a dissolução da União Soviética em 1991, alguns países que faziam parte da União Soviética não quiseram fazer parte da Comunidade dos Estados Independentes. Quais foram esses países? Olha só, em 1991, Estônia, Letônia e Lituânia, né, faziam parte da União Soviética, porém não quiseram fazer parte deste bloco econômico da SEI. Então, a Federação Russa, né, vai estabelecer nesse período, com a dissolução da União Soviética em 1991, que a Comunidade dos Estados Independentes, surgindo aí, né, a SEI, eles vão se integrar para o quê? Para manter essas relações com as repúblicas que se tornaram independentes e que surgiram, né, aí após o colapso da União Soviética. Tá? Mas, além desses países, a Geórgia, né, fazia parte, porém teve conflito com a Rússia, então, atualmente, a Geórgia também não faz mais parte da SEI. Chegou a fazer
com essa dissolução da União Soviética, porém, com alguns conflitos que acabou tendo ali com a Rússia, com a Federação Russa, preferiu não fazer mais parte. Estônia, Letônia e Lituânia, né, que são considerados os países bálticos, tá? Eles optaram desde já nem entrar, nem aderir aí a esse bloco econômico, a comunidade dos estados independentes. Em vez disso, eles vão ter interesse em onde eles estão próximos, né? E países também europeus, tá? Então, eles vão querer se integrar a quem? A União Europeia. Isso ali, principalmente a Federação Russa, não gostou muito não da situação, né? Porque eram países que estavam juntos na União Soviética, porém, quando teve a dissolução da União Soviética, esses países bálticos não quiseram realmente fazer parte da CEI e quiseram se integrar à União Europeia porque queriam mais liberdade econômica, mais liberdade política, tendo ali a melhoria da parte social, tá certo? Então, tem toda uma situação aí para ser analisada, ok? Então, Estônia, Letônia e Lituânia são considerados países bálticos, preferiram não aderir à CEI. Geórgia já não faz mais parte, né, da comunidade dos Estados Independentes, ainda tem a situação da Ucrânia, ok, gente? Agora, onde está localizada a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes? Vamos ter países que fazem parte da Europa e vamos ter países que fazem parte do continente asiático, ok? A Rússia, gente, é considerado um país que está ali uma parte no continente europeu e no continente asiático, tá? Então, vamos ter o oeste da Rússia, que vai fazer parte da Europa, tá? A Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Moldávia e a Ucrânia vão estar na parte da Europa. E aí, mais uma situação que a gente pode analisar em relação à Ucrânia. É um país que faz parte do continente europeu, mas tem forte ligação com a União Soviética na época, né? Principalmente também com a Federação Russa, porém estão em guerra e existe essa situação de não fazer mais parte ali da CEI, tá? Mas além dos países, né, que fazem parte da CEI, que estão na Europa, também vamos ter os países que estão na parte do continente asiático. A maior parte da Rússia, né, a Federação Russa, mas também Cazaquistão, Quirguistão, Tadiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão são países também que fazem parte da Comunidade dos Estados Independentes, fazendo parte ali desse bloco econômico, porque ainda também tentam, né, melhorar cada vez mais, mas também existem situações em que esses países querem também adentrar onde? Na União Europeia, né, que é um dos principais blocos econômicos atualmente, tá certo, gente? Então, realmente, né, é uma situação que nós temos que analisar em que esses países, né, que fazem parte da Comunidade dos Estados Independentes, eles acabaram se integrando, né, e tendo essa integração, a parte, principalmente no desenvolvimento político, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, vai ter essa preocupação realmente de melhorar cada vez mais. Então, faz parte da CEI, porém, às vezes tem um olhinho ali em relação à União Europeia, que é um continente muito próximo, né, desses países aí, também tendo essa União Europeia com outros países europeus, tá certo? Nós vamos ver um vídeo agora em que mostra pra gente melhor, né, toda essa situação aí da comunidade dos Estados Independentes. A gente pode localizar melhor onde vão estar esses países. Olha só.
Então, gente, a partir da análise deste mapa, né, que mostra para a gente os países que fazem parte da comunidade dos estados independentes, vocês observaram a extensão, principalmente a Rússia, né, que é considerado o maior país em extensão territorial, também é uma das grandes potências mundiais, né, junto com os Estados Unidos, com a China. Então, a gente analisa que, por extensão territorial, né, além da Rússia, vão existir esses outros países fazendo parte da comunidade dos estados independentes e fazendo com que esse bloco econômico, né, se realmente eles se juntarem aí, trabalharem de uma forma, principalmente na parte militar, principalmente na parte política, eles tendem a se desenvolver cada vez mais, né, tendo a força, principalmente ainda continua, né, aquela relação ali com a separação na época do mundo bipolar, né, do capitalismo, do socialismo. Então, ainda fica um pouco dessa parte histórica entre eles também, tá? Então, a SEI, ela acaba sendo marcada por esse fator histórico do mundo bipolar. Ela acaba, então, fazendo muita referência a isso. Por isso que, às vezes, né, alguns países que tentam se integrar, né, à União Europeia, que fizeram parte ali da União Soviética, né, eles acabam tendo ali uma visão um pouquinho mais restrita, né? Então, nesse período em que a Estônia, Letônia e Lituânia decidiram não fazer mais parte, né, em relação ali a SEI, realmente quebrar aquele vínculo que se tinha principalmente, né, na época da União Soviética e realmente ficar ali do lado da Europa, né, tendo ali essa relação de querer melhorar cada vez mais por situações que eles passaram, principalmente na parte social, tá certo? Mas, além disso, né, tendo vários países acabam tendo muito conflito com quem? Com a Rússia, né, que de um certo modo, sendo uma grande potência mundial, ainda também tem um grande poder militar, tá? Então eles acabam, né, tendo essa integração e achando que, por ser a principal potência, e realmente é, né, em relação à SEI, esses outros países acabam tendo que ficar mais vinculado com a Rússia e muitos não querem em relação aí à Ucrânia, né? Por isso que acabou gerando conflitos. Mas a Rússia, ela acaba chegando naquela área, querendo aquela área, o território, porque alguma situação ali pode estar acontecendo. E essas situações, muitas vezes, vão estar vinculadas a, principalmente, exploração de minérios, a área territorial ali, que acaba chamando muito a atenção. Assim como a Geórgia, né, que fazia parte, porém, com o passar do tempo, vendo que não estava tendo uma comunicação boa ali com a Rússia, não, bora parar aqui nossa conversa, que é melhor, a gente sai da SEI e aí a gente continua. E são países, gente, que realmente se desenvolvem, tá? Não tendo mais essa ligação e tentam, consequentemente, integrar aí a outros blocos econômicos. E como mais próximo a eles vai estar a União Europeia, eles acabam tentando integrar a União Europeia, tá certo? Então, são situações aí que a gente acaba analisando com todas essas características aí da geopolítica, tanto a parte da União Europeia quanto a parte da SEI, tá certo, gente? E assim a gente finaliza esse momento da nossa aula.